Nessa aula de hoje, vou te apresentar duas operações que eu realizei para concluir minha metodologia, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada, gatilho de entrada, para que você possa compreender toda a estrutura e colocar em prática da mesma maneira. Então já pode colar aqui para fortalecer e bora lá sem mais enrolações. Essas duas operações que eu realizei foram no mesmo ativo, visando a mesma análise, porém, a primeira operação foi na relação micro e a segunda visando a relação macro. Então bora lá para a primeira operação. Observe que de acordo com essa onda de impulso de baixa, o mercado apresenta um topo, movimento de impulso, uma correção e uma impulsão rompendo esse último fundo. Lembre-se daquelas confirmações que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Quando o mercado configura uma onda de impulso, uma correção, deixando o topo descendente ao anterior, isso daqui é uma indicativa que haverá uma tendência de baixa. Não tem nada confirmado ainda. Quando o mercado realizar uma onda de impulso, rompendo esse último fundo, agora sim confirmou aquela tendência, ou então, se já estiver uma tendência confirmada, indicou para você que vai continuar aquela estrutura. Dessa maneira, você poderá marcar sua LTB, clicando no primeiro topo ao segundo topo. Assim que o mercado atingir o terceiro toque daquela região, você pode vender visando a baixa do preço. Então tivemos o primeiro topo, uma onda de impulso, correção, deixando o topo descendente ao primeiro, indicando uma tendência de baixa. Mercado realiza uma onda de impulso, renovando essa mínima, confirmando nossa LTB. Marcaremos do primeiro topo ao segundo topo. Quando o mercado atingir o terceiro toque, eu posso vender visando a continuação dessa movimentação de baixa. Agora que entra o detalhe da primeira operação. Sabendo que o mercado tende a começar a subir, para buscar esta região de resistência, eu posso comprar em regiões estratégicas, visando que o mercado busque seu alvo. Então, nesse movimento corretivo, o mercado configurou a primeira onda de impulso e começou a corrigir. Observe que durante aquele movimento corretivo, o mercado começa a dar estrutura a um padrão afunilado. Caso você não conheça o padrão afunilado, também conhecido como cunha, é bem simples. Ele pode sinalizar duas coisas, duas situações, continuação e reversão. Quando o mercado estiver numa estrutura principal de alta e começa a formar um padrão apontado para cima, sinaliza uma reversão. Quando estiver numa tendência principal de alta, por exemplo, realizou uma onda de impulso e começou a formar um padrão afunilado apontado para baixo, isso sinaliza que o mercado tende a continuar subindo. Então segue aqui o exemplo. Aqui eu fiz dois esquemas. O primeiro que sinaliza reversão e o segundo que sinaliza continuação. Observe que antecedeu a formação daquele padrão. Tivemos uma impulsão de alta e após isso o mercado começou a se afunilar, apontado para a mesma direção, sinalizando que os compradores estão fraquejando ao longo daquela estrutura e possivelmente haverá uma reversão. Então, ó, marca aqui o seu padrão afunilado. Observe que o que antecedeu a formação do padrão foi uma onda de impulso de alta. O ângulo está apontado para cima, indicando que haverá uma baixa, indicando que haverá uma reversão. No segundo exemplo, tivemos a mesma impulsão de alta e após isso o mercado começa a se afunilar. Porém, observe a diferença. Nesse caso, o mercado começa a se afunilar apontado para baixo dentro de um movimento corretivo, sinalizando que haverá a continuação daquela movimentação. Dessa maneira, tem aqui algumas diferenças. Nesse caso, você vai priorizar vendas na região de resistência, visando a baixa do preço, e aqui você vai priorizar operações de compra na região de suporte, visando a continuação daquela movimentação. Agora fica bem mais simples de você compreender a estrutura do padrão. Sabendo que o viés é de alta para buscar esta região de resistência, o mercado configurou a primeira onda de impulso, começou a formar aqui o padrãozinho afunilado. Dessa maneira, eu posso comprar nessa região de suporte com a confluência de uma Fibonacci, visando que o mercado busque o objetivo dele. Então, puxando a Fibonacci desse fundo até esse topo, tivemos a 61.8 na confluência daqui suporte. Então, quando o mercado atingir aqui, eu posso comprar visando a alta do preço. Why do we die at an early age? He was so young, but still a victim of the 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts. And I ain't going back to court, so fuck what you thought. I'm drinking Hennessy, running from my enemies. Will I let it be 23? There's so much pain. Então, está finalizando essa operação. Eu peguei logo após a rejeição, porque eu não consegui cravar no toque. Então, o mercado apresentou um padrão martelo, rejeitou, confirmou nossa estrutura e tivemos uma operação vitoriosa com muita tranquilidade. Bora para a segunda operação.
Bom, sabendo que o segundo alvo do preço é buscar essa região de resistência, eu posso definir aqui algumas confluências, não executar a operação somente naquela LTB. Eu preciso de confluência para melhorar minha taxa de acerto. Então, puxando aqui o volume de rende fixo do início daquela movimentação até o final desta onda de impulso, observe que a POC estava nessa faixa de preço. Perfeito, e deixamos aqui a faixa que concentrou maior volume durante aquele período de negociação, e quando o mercado atingir aqui, eu posso realizar uma operação de venda com maior segurança. Puxando aqui também outras confluências, como esse canalzinho corretivo, nós tivemos a região de resistência na confluência daquela POC. Olha que padrão bonito. Puxando a projeção de Fibonacci, de acordo com essa pernada anterior, nós tivemos a 100% na confluência também. Então, quando o mercado atingir exatamente esta região, eu posso vender visando a baixa do preço. Aqui eu sinalizei para meus alunos que é para esperar a rejeição acontecer, tá? Por conta de um filtro que o mercado apresentou para a gente, decidi esperar a rejeição. Apresentou aqui o nosso padrão de reversão chamado enforcado, vendeu e foi uma operação vitoriosa. Porém, eu não consegui entrar nessa operação. Eu tive que esperar uma segunda oportunidade. Qual foi essa segunda oportunidade? O mercado veio, começou a subir, atingiu novamente nossa zona de interesse e eu vendi logo após esse padrão enforcado novamente. Quando o mercado apresentou esse padrão, vendi para 2 minutos corridos visando a reversão daquela tendência. Então, após o mercado apresentar essa segunda oportunidade no padrão enforcado, entrei vendido visando a baixa do preço para 2 minutos corridos. E foi uma operação bem tranquila também, na segunda oportunidade daquela confluência maravilhosa. E essas foram as duas operações que eu realizei visando essa relação macro e micro, de forma totalmente antecipada lá no meu grupo de operações. Caso você tenha interesse em aprender e operar junto comigo, clique no link da descrição, beleza? Então essas daí foram as duas operações que eu realizei para concluir minha meta do dia. Espero que você tenha gostado e compreendido. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, te espero no próximo episódio, é nóis!